Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, e nós temos mais um tempo para meditarmos juntos na palavra do Senhor, para praticarmos as nossas orações em nossas casas, nesse período em que nós estamos ainda de quarentena. E eu queria convidar você a pensar comigo nesta noite sobre como nós podemos manter a nossa comunhão com Deus e uns com os outros se nós estamos afastados socialmente, se os nossos cultos presenciais estão sendo ainda proibidos de ser realizados. As nossas reuniões presenciais não estamos mais em contato uns com os outros há algum tempo, não nos abraçamos mais, não tomamos as refeições juntos, como nós costumávamos ali no café da manhã em nossa igreja. Nós não cantamos mais para o Senhor juntos em um só lugar. Nós não nos assentamos para ouvir a palavra de Deus juntos em um só lugar. Então, como manter a comunhão com Deus nesse tempo de pandemia? E eu quero ler aqui um texto que está em 1 João, no capítulo 1. Eu quero ler a princípio do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E aí ele diz no final do verso 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que Deus nos abençoe. João escreve esta carta entre outros propósitos, mas ele vai trazer aqui em toda essa carta, essa primeira carta, a ênfase de que a igreja, apesar de não ter mais o contato físico com Cristo, pois ele já havia morrido, ressuscitado, já tinha voltado aos céus, e ele escreve para atestar aos cristãos lá atrás, do primeiro século, a permanecerem e a terem convicção da sua comunhão com Cristo, da sua comunhão com Deus e da sua comunhão uns com os outros. Então eu queria a princípio falar o que é comunhão. Comunhão é descrito como algo que alguém tem em comum. Algo que alguém tem em comum. E nós, cristãos, o que nós temos em comum uns com os outros? Nós temos a fé na pessoa de Cristo Jesus. Então isso nos é comum. Você crê em Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida? Eu também creio, todos nós que o professamos, cremos igualmente que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. Comunhão diz respeito ainda em partilhar bens, aquilo que é seu, é meu, aquilo que eu tenho, eu te dou. É o que está lá em Atos 2, do 42 ao 48. E todos tinham tudo em comum, partilhavam as orações, partilhavam o pão, partilhavam os bens. Ali é uma descrição de experiência de comunhão, quando aqueles primeiros cristãos da chamada então Igreja de Jerusalém, conhecida como Igreja Primitiva, vendiam os seus bens, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e viviam ali aquela palavra que para nós é koinonia, que é comunhão. Então esse é um conceito básico
de comunhão. É alguém que coopera com o mesmo serviço, né, em comum. Então, em que consiste a nossa comunhão? Isso tem que estar claro para nós não acharmos que nesse período de pandemia não temos comunhão, porque não estamos juntos, porque não estamos tomando um café juntos, porque não estamos reunidos num espaço físico para ouvir a palavra de Deus juntos. Claro que isso são manifestações da experiência da comunhão que temos com Cristo e com o Pai. Mas você precisa entender primeiro em que consiste a sua comunhão. E, em primeiro lugar, a nossa comunhão consiste naquilo que nós cremos. E João escreve isso aqui no capítulo 2, no versículo 23, quando ele disse: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Esse é um dos fundamentos da nossa fé. O fato de que eu e você confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E João está aqui lembrando os seus destinatários, a quem ele direcionou essa carta e chegou até nós, que se eu e você confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos Deus como nosso Pai. Segundo aspecto em que consiste a nossa comunhão, a comunhão da nossa fé, a nossa comunhão em Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 10, ele escreve: aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. João coloca agora a minha comunhão com os meus irmãos, o fato de que eu recebi o amor de Deus e agora eu manifesto esse amor aos meus irmãos como um aspecto da comunhão. Ora, se eu amo os meus irmãos, se eu ando na luz, em mim não há nenhum tropeço, e desta forma eu mantenho a minha comunhão com o Pai, com o Cristo e com os meus semelhantes. O primeiro aspecto é o aspecto doutrinário, em que está fundamentada a minha comunhão. A minha comunhão está fundamentada no fato de que eu creio em Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. O segundo aspecto da consistência da nossa comunhão está no fato de como eu expresso isso. Eu expresso isso demonstrando o amor que Deus me deu, amando os meus irmãos, os meus semelhantes, amando ao meu próximo. Isso tem a ver com relacionamento social. E o terceiro aspecto que ele coloca aqui está em 1 João 7. Se andarmos na luz, como Jesus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perceba que João coloca aqui o aspecto para que nós andemos na luz. Se eu andar na luz, eu vou manter a minha comunhão com vocês. Não é o fato de estarmos reunidos no mesmo local que indica que eu tenho comunhão com vocês. Eu posso estar com vocês no mesmo lugar, mas não ter Jesus como meu Salvador. Eu posso estar com vocês no mesmo lugar, mas não andar na luz. Eu posso estar com vocês no mesmo lugar, mas não amar a vocês. Então não é o fato de estarmos reunidos em um lugar que demonstra que eu tenho comunhão com vocês. Eu posso estar no meio de vocês, mas o meu coração está a quilômetros de distância de Deus, de Cristo e de amar cada um de vocês. Interessante que nesse terceiro aspecto da consistência da comunhão, ele coloca a questão de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque nós pecamos, nós falhamos, e o que vai assegurar a minha comunhão com Deus, com Cristo e com vocês é o fato de que, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, quando eu confesso os meus pecados, Cristo me perdoa. E quando Cristo me perdoa, a minha comunhão com Deus é restaurada e a minha comunhão com vocês também é restaurada. Então, em que consiste a nossa comunhão? Naquilo que eu creio que Cristo é meu Salvador. Naquilo que eu expresso, eu demonstro o meu amor por meus irmãos e pelos meus próximos. Esse é o aspecto social da comunhão. E o terceiro aspecto é o aspecto moral, quando eu confesso os meus pecados, recebo o perdão de Cristo e sou restaurado
por Ele, para que eu tenha uma comunhão com Deus e assim eu possa ter comunhão com a igreja, com os meus irmãos e com os meus semelhantes. Em que está fundamentada a nossa comunhão, para que nós, nesse tempo de afastamento social, não caiamos no erro de que não estamos tendo comunhão. E para isso agora você precisa entender qual é o fundamento da sua comunhão. E aí João escreve no capítulo 1, versículo de 1 ao 3, o texto que lemos, especialmente o versículo 3, ele diz o seguinte: o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros. Que é isso que João ouviu? João ouviu os ensinamentos do próprio Cristo. Todo o ensinamento de Cristo ele ouviu. E ele agora transmite para os seus destinatários. Qual o propósito de João escrever a sua carta? Ele diz aqui: para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. E aí ele vai dizer aqui de uma forma clara qual é a nossa comunhão, qual é o fundamento da nossa comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o nosso Deus, e com o seu Filho Jesus Cristo. Perceba que nesse versículo aqui ele dá uma ideia de como é a nossa comunhão. Ela primeiro é vertical. Lembra sempre da imagem da cruz. Primeiro eu tenho comunhão com Deus, vertical, eu e Deus, eu e Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus, que estão no alto, estão nas alturas, estão nos céus. E com os nossos irmãos, ele vai dizer assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeiro eu tenho comunhão com Deus, na vertical. Depois eu tenho comunhão com os meus irmãos. É o que está lá em 1 João 1,7. Aquele que está na luz, aquele que anda na luz, mantém comunhão uns com os outros. Então perceba, o fundamento da nossa comunhão não está no fato de nos reunirmos fisicamente em um local. Não está no fato de nos reunirmos para ouvirmos juntos a palavra de Deus. Não está no fato de nos reunirmos para tomar um café, para almoçar, para fazer um passeio. Não, essas coisas são essenciais, mas não são o fundamento. Por isso que nessa época de pandemia, de afastamento social, nós temos sim comunhão com Deus. Nós temos sim comunhão uns com os outros. E João coloca aqui a comunhão como um compartilhar real e prático da vida eterna com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Ter comunhão está no fato de que eu e você temos a vida eterna. Está no fato de que eu e você temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Alguns exemplos de períodos em que o povo de Deus estiveram afastados desta prática, digamos assim, visível da comunhão. Por exemplo, quando eles estiveram no exílio da Babilônia, que durou 70 anos, eles foram levados de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, foram levados para uma terra distante, chamada Babilônia, e lá ficaram escravizados 70 anos. Eles não podiam adorar a Deus no templo, eles não podiam cantar louvores a Deus no templo, eles não podiam oferecer os sacrifícios a Deus no templo, eles estavam impossibilitados de manifestar essa expressão pública de comunhão. Embora lá na Babilônia havia um culto individual. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que mesmo em Babilônia preso, ele abria a janela da porta da sua casa e por 3 vezes durante o dia ele dirigia as suas orações a Deus. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo em Babilônia, mesmo impossibilitados de estarem no templo orando, cantando e oferecendo sacrifício, a Bíblia nos informa que quando a música foi tocada para que se prostrasse diante daquela imagem, eles não se prostraram, porque eles mantiveram a sua comunhão com Deus. Então, perceba que já houve períodos na história do povo de Deus que eles também ficaram impossibilitados de expressarem de forma pública a sua comunhão. Quando Paulo foi preso em Roma, ele passou a instruir a igreja através de cartas. Mesmo na prisão, Paulo ele envia cartas às igrejas ali da Ásia
para orientá-los, para instruí-los, para edificá-los, consolá-los e confortá-los a manterem a sua comunhão com Deus e uns com os outros. Paulo estava impossibilitado do culto público, da pregação pública, da adoração pública, mas ainda assim ele passa a instruir a igreja através de cartas. Se Paulo estivesse preso hoje, certamente ele enviaria mensagens, certamente ele poderia fazer lives, né? Com autorização judicial, é claro. E desta forma ele estaria orientando a igreja. E a história da nossa salvação, né? A questão de que nós fomos salvos por Cristo, mas nós não o vemos ainda pessoalmente, nós ainda não estamos com Ele de forma presencial nos céus, e até lá nós pecaremos, nós teremos momentos de baixa comunhão, digamos assim, por causa do nosso pecado, e até o nosso pecado, dia após dia, nos impossibilita de termos uma plena comunhão com Deus e uma plena comunhão com o seu Filho Jesus Cristo e uma plena comunhão uns com os outros, porque o pecado, ele, embora não possa mais nos afastar de Deus, porque nós temos Cristo que nos perdoa e que nos assegura a nossa salvação, mas o pecado acaba estragando o nosso relacionamento com Deus, com Cristo e uns com os outros. Então, todas essas três experiências que eu citei, o exílio da Babilônia, a prisão de Paulo em Roma, e as duas prisões que ele teve, e até o nosso pecado, que também é uma espécie de escravidão e de prisão, nós precisamos de Cristo para nos libertar disso, nos impossibilita de expressarmos a nossa comunhão. Então, eu queria agora lembrar vocês que nesse tempo de isolamento social, de quarentena, há alguns princípios para que nós recobremos a nossa fé, a nossa esperança e para que nós possamos continuarmos juntos a nossa comunhão. Por exemplo, a nossa comunhão, nós vimos nessa noite, que ela está baseada num fundamento que é indestrutível. Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que está na pessoa de Cristo Jesus. Isso está em Romanos 8, 38 e 39. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, fome, nudez, principados, potestades, demônios. E ele vai dizer, nada pode nos separar. E João escreve, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O fundamento da nossa comunhão é um fundamento indestrutível. Segunda verdade que nós precisamos lembrar nesse tempo de isolamento social a respeito da nossa comunhão, que a impossibilidade de estarmos juntos em um só lugar é uma tristeza temporária. Não podemos estar juntos fisicamente e temos que lamentar por isso. Temos que nos entristecer mesmo, porque não podemos estar num templo, num espaço físico, cantando, ouvindo a palavra de Deus, abraçando, beijando, participando das refeições, de todas as atividades que nós fazíamos tão costumeiramente. Mas, por outro lado, isso deve gerar em nós expectativas futuras de que nos encontraremos. E aí, meus irmãos, quando nós nos reencontrarmos, nós nos alegraremos muito. E esse tempo de isolamento também deve gerar em nós uma sensação de revalorização, se é que existe essa palavra. Nós devemos valorizar toda vez que nós estivermos juntos, e nós devemos sempre lembrarmos desse tempo de isolamento, que nós fomos impossibilitados de estarmos juntos por causa desta pandemia. E quando nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos, nós devemos valorizar mais os nossos ajuntamentos, os nossos encontros, os nossos momentos de expressarmos a nossa comunhão de forma pública às outras pessoas. Uma terceira verdade que eu quero deixar para nós nesta noite é que precisamos, nesse momento de isolamento social, como igreja e como comunhão com Deus e com Cristo e uns com os outros, termos uma prudência importante.
Precisamos lembrar que o culto virtual, que essas manifestações de pregação na internet e nas redes sociais não é a mesma coisa de um ajuntamento físico e presencial da Igreja do Senhor. E como nós agora vemos a Cristo com os olhos da fé, não é a mesma coisa de quando nós estivermos nos céus, diante dele, na sua presença, e aí o próprio João vai dizer, então o veremos como ele é de fato. Então, nesse momento de pandemia, de isolamento social, nós como igreja devemos usar todos os meios para ensinar a palavra de Deus, devemos usar todos os meios para encorajarmos uns aos outros na fé, mas devemos lembrar que esses meios devem servir para um despertamento, uma expectativa futura que em breve estaremos juntos também fisicamente. E aí sim, voltaremos de uma forma pública a expressar a nossa comunhão com Deus nos cânticos, no louvor, na adoração, na Santa Ceia, que estamos privados de participar do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo por um tempo, e que isso também sirva de lição para nós, para que quando pudermos nos reunirmos como corpo de Cristo e participar desse sacramento, que é tomar o pão e o sangue do Senhor, valorizarmos mais esse momento. Então, que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos ajude, que possamos lembrar que a nossa comunhão está no fato de que temos um relacionamento com Deus e um relacionamento uns com os outros. E essa comunhão ela é indestrutível, essa comunhão ela está fundamentada no próprio Cristo e em Deus e no fato desse relacionamento que temos com Ele. Convido você a orar comigo nesse momento e que a nossa comunhão com Deus esteja cada vez mais firme para que possamos expressar essa comunhão uns com os outros. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela Tua palavra, que traz luz ao nosso coração nesse momento de isolamento social. Obrigado pelas Tuas verdades reveladas a nós. Obrigado porque temos comunhão com o Senhor através de Cristo. E através de Cristo temos comunhão uns com os outros. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos andar na luz como o Senhor está na luz. E na certeza e na convicção de que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, que possamos lembrarmos que a nossa comunhão com o Senhor não pode ser destruída por causa do isolamento social. Que possamos, ó Deus, chorarmos nesse momento em que não podemos estarmos juntos presencialmente e que possamos lembrar e que possamos ter prudência e não nos iludirmos de que as redes sociais, os mecanismos virtuais sejam, ó Deus, suficientes para que possamos expressar a nossa comunhão, mas que todas essas ferramentas possam ser usadas para que nós possamos ser instruídos pela Sua palavra, que possamos ser encorajados a permanecer na fé em Cristo e que isso gere em nós uma expectativa ardente para que o mais rápido e o mais próximo possível estaremos todos juntos de volta, ó Deus, adorando e exaltando o Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo, glorioso e maravilhoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma boa noite e que Deus possa estar sempre conosco, nós possamos estar sempre com Cristo, que nós, através de Cristo, permanecermos unidos uns aos outros.